Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Ferreira, atualmente sou vice-presidente da ABTO e coordenador do Programa de Transplantes da Santa Casa de Juiz de Fora. Hoje é dia 17 de dezembro e hoje estamos reativando a nossa live da ABTO. Essa é a 17ª live que estamos realizando. Depois de 3 meses, identificamos que deveríamos retomar essa atividade aqui para atualizar a situação dos transplantes no Brasil com relação à Covid-19. Essa noite nós temos 2 convidados habituais aqui, que eu convido para apresentá-los. Boa noite, Dr. Walter, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite, Gustavo. Agradeço o convite, acho que é importante discutir esse assunto que parece que não tem fim, e vamos ver o que a gente pode avançar nisso. Agradeço muito o convite. Obrigado, Dr. Walter. E hoje nós temos aqui também o Dr. Medina, que dispensa apresentações em todo o ambiente de transplante e está aqui conosco essa noite para discussão também. Boa noite, Dr. Medina. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Walter. Você que começou a coordenar essas lives, nós começamos juntos 3 e nós já esperávamos que dessa vez nós não precisaríamos mais retomar esse mesmo assunto. Eu imaginava que nessa época do ano, agora, nós já íamos estar vivendo uma situação mais tranquila. E o contrário, nós estamos agora numa situação que precisa retomar o assunto, rediscutir, de novo voltando à mesma frase, cuidar outra vez para manter a alma do programa de transplante, dessa vez, nesses próximos 3 meses, até com uma dificuldade maior, mas depois, em seguida, na hora que tiver vacina, com alguma facilidade. Mas nós vamos ter que trabalhar bastante agora para manter o programa da forma como ele é, mas vamos ter dificuldade também. Bom, é isso mesmo. Então, o nosso objetivo aqui hoje, como a gente tem feito em todas as lives, nós vamos apresentar, em primeiro lugar, os resultados que são disponibilizados pelo SNT em parceria com a ABTO. Nós aqui apresentamos esses dados, em seguida abrimos para discussão para toda a comunidade transplantadora que está conosco na sala hoje aqui, para que a gente consiga organizar os nossos pensamentos, organizar nossas estratégias nesse momento talvez mais desafiador da história da transplantação mundial. Então eu vou compartilhar com vocês aqui agora a nossa página com relação aos dados do Covid. Então espero que agora todos já estejam com a página apresentada. Então a situação atual do programa de transplantes do Brasil na pandemia da Covid-19. Eu vou dar seguimento aos dados aqui. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, só uma coisinha aqui que eu tenho que minimizar. Pronto. Então, lembrando a todos que esses dados são uma parceria entre o SNT e a ABTO, e aqui 2 pessoas tiveram uma responsabilidade muito grande. A doutora Daniela Salomão, que está conosco na sala aqui para participar da discussão, e o doutor Huygens, atual presidente da ABTO. Muito obrigado aos 2 que nos disponibiliza a analisar esses dados. Mas eu também não poderia deixar de agradecer aqui pessoas que estão diretamente relacionadas a essa atividade do levantamento de dados. O pessoal do SNT, Rismária, Leonardo, Josélio e Jamir, estão diretamente empenhados em levantar esses dados semanalmente. E comigo trabalhando também nesse projeto, o Patrick Vieira Dias. Muito obrigado a todos para a gente conseguir. Então, esses dados foram disponibilizados entre o dia 1º de janeiro até o dia 12 de dezembro desse ano. Então, só para a gente entender de que tamanho nós participamos da atividade transplantadora do Brasil, nós fizemos o ano passado, em 2019, 9.187 transplantes. Então, a gente parte desse número de transplantes de órgãos sólidos no ano passado. E aqui, o primeiro gráfico que eu gostaria de apresentar para vocês. Esse gráfico aqui
é o número de doações por mês do ano de 2019 para o ano de 2020. Então, em 2019, nós tínhamos... já em 2020, a gente iniciou janeiro e fevereiro com um número de doações superiores aos de 2019. Já em março, já sofremos o impacto da pandemia. Esse slide foi já apresentado em algumas oportunidades que eu tive. E agora eu apresento para vocês a atualização dos meses de outubro e novembro. Quando nós conseguimos, após a semana da doação de órgãos em outubro, recuperar as nossas doações, infelizmente agora em novembro nós tivemos uma queda no número de doações. Esse número ficou inferior aos números de 2019, mas ali a gente percebeu que nós tivemos uma recuperação entre os meses de agosto, setembro e outubro. E depois de 3 meses seguidos de alta, nós apresentamos o primeiro mês de queda dos números de doação. Quando a gente foi avaliar de forma mais... só um segundo que eu pulei um slide. Eu vou liberar um slide aqui, que é muito importante, esse outro slide que eu pulei. É esse slide aqui. Esse slide é muito importante a gente apresentar ele. Esse é o modelo que a gente identificou da melhor forma possível para que a gente consiga analisar o impacto da pandemia no número de doadores. Isso aqui é a chamada média móvel de número de doadores por dia no Brasil. Isso se fez de janeiro até agora, dia 12 de dezembro deste ano. E aqui a gente consegue observar claramente o impacto ali no mês de março, na queda do número de doadores. E ali a gente observa que entre agosto e setembro uma recuperação desses números. E a outra coisa muito importante que eu gostaria de ressaltar aqui é que se a gente observar a curva laranja deste gráfico, ali são os número de casos diagnosticados de Covid, a gente percebe que já em meados de novembro a inclinação dessa curva volta a ser, ela vinha numa tendência de estabilização, quando a gente percebe que ali em novembro uma elevação novamente da incidência da doença no país como um todo. Esse é o primeiro dado que nos chama atenção. E o segundo, que a gente vinha numa tendência de recuperação desses números, e infelizmente no dia 4 de dezembro, pela primeira vez, a gente toca o patamar, ou, na verdade o piso de 9 doadores por dia na média móvel dos últimos 7 dias. E nesse dia, a gente já estava com mais de 6 milhões de casos diagnosticados de Covid e mais de 175 mil óbitos. Dessa forma, a gente ficou mais atento para esse momento que o Brasil está vivendo. Nós teremos oportunidade de discutir isso, mas é um momento novo, diferente de todos os anteriores que nós tivemos até agora. Então, eu acho que vale a pena a gente discutir sobre o momento atual que estamos vivendo. E o impacto disso, do ponto de vista de predição, de quantos doadores nós deixamos de ter, nós utilizamos o modelo de ARIMA para fazer essa análise. Nós tivemos uma queda de 24% no número de doadores, ou seja, deixamos de ter menos 796 doadores aproximadamente, se a gente analisar dessa forma. E quando a gente vai analisar o número de transplantes de órgãos da mesma forma, a gente já vinha nos 2 primeiros meses muito forte, com uma queda expressiva, e vimos numa taxa de recuperação desde junho deste ano, mas não conseguimos atingir números novamente comparados com 2019. E infelizmente em novembro tivemos a primeira queda depois de 1, 2, 3, 4 meses seguidos de recuperação. Então isso chama atenção também para o momento que estamos vivendo. E aqui, através da média móvel, a gente observa que a gente vinha numa tendência de recuperação e pela primeira vez a gente tem uma queda desses números da média móvel dos últimos 7 dias. Quando a gente vai analisar, desculpa, esse slide foi repetido, a gente vai analisar no modelo de predição, a gente teve uma queda de 36% do número de transplantes
no Brasil esse ano. Foram menos 2.744 transplantes que deixaram de ser realizados pelo impacto da pandemia. E quando a gente vai analisar pela primeira vez aqui, eu trago para vocês o número de transplantes de córnea no Brasil, e aqui a gente chama atenção para os tecidos. Córnea foi duramente impactado nesse período de pandemia, está muito claro essa análise aqui. A gente tem uma queda ali no iniciozinho de março, foi na época do carnaval, que tem uma parada habitual dos números dos transplantes, mas a pandemia realmente impactou de forma muito expressiva os transplantes de córnea, vinha em recuperação e essa recuperação parece que estagnou nos últimos 2 meses. Então, se a gente for medir o impacto por cada órgão, aqui está, por órgão, o impacto da pandemia. O pulmão o mais impactado, uma queda de 69%, seguido de coração, rim, pâncreas e fígado. Então, esse é o tamanho do problema que nós estamos enfrentando atualmente com relação à Covid-19 e dessa forma faz com que a gente agora possa discutir o tema com todos vocês. Eu interrompo aqui os meus dados. Nesse momento aqui, eu gostaria de ressaltar que nós estamos com vários colegas na sala. É um prazer recebê-los aqui para que a gente consiga iniciar a discussão. Gostaria de dar boa noite aqui para a Ana Paula, a Érica Rangel está conosco aqui, a Eliana do Ceará, a Tainá, Maria Machado, a Daniela Salomão já citei, a doutora Ilka, a professora Ilka está aqui conosco também, a Nancy, a Lígia, o professor Euler Lasmar está aqui conosco. Então, doutor Medina, são vários colegas que estão conosco aqui na sala essa noite e eu gostaria de pedir aí a sua introdução para a gente começar essa discussão, por gentileza. Está no mudo, doutor Medina. Vamos só tirar do mudo para a gente... Obrigado, Gustavo. Boa noite. Eu não esperava ter que a gente entrar nesse mesmo tipo de discussão de novo. Nós vivemos um primeiro ciclo da doença, que tem uma característica migratória. Então, foi mais fácil lidar com o programa de transplantes, lidar com a doença no Brasil, até mesmo no estado de São Paulo, porque tinha regiões que não tinham a doença. Então, começou aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, depois migrou para o interior. Então, teve aquela classificação aqui do Plano São Paulo, algumas regiões ficaram no vermelho, outras regiões no verde. Mesma coisa no país. O Walter Garcia, em Porto Alegre, até imaginava que o vírus não ia chegar no Rio Grande do Sul, e ficou bastante tempo até chegar, ter um número de casos grande no Rio Grande do Sul. E agora nós estamos vivendo um cenário um pouco diferente. E nesse segundo ciclo, o país todo todas as cidades brasileiras têm algum paciente que é infectante. Tem alguma pessoa que tem a doença que está infectante, a maioria das cidades com um número muito grande de pessoas. Isso decorreu, principalmente, no meu entender, da campanha eleitoral, que mobilizou um número muito grande de pessoas, mais de 500 mil candidatos, considerando todos os vereadores no Brasil todo, e todos buscando votos nas comunidades. Então, teve um movimento social muito grande que saiu daquele platô que o país estava, todos os estados estavam, e voltou a ter uma subida. Em seguida, emendou com a movimentação do final do ano, final de novembro, começo de dezembro, com festas, com fraternizações, com compras, e mais a fadiga da população. Nós não podemos falar assim, o Brasil é assim mesmo, as coisas estão acontecendo aqui. Nós estamos vendo acontecer na Europa, está muito pior nos Estados Unidos, e a Alemanha, que é o berço assim, de tudo organizado, tem uma liderança forte, está tendo mais de 20 mil casos por dia, o número de óbitos crescente, eles não estão com dificuldade de lidar com a doença lá. Então, essa não é uma situação só do Brasil, mas é uma situação que vai afetar bastante o programa de transplante agora, porque não tem mais aquele caráter migratório da doença, ela está disseminada no país todo, aqui no estado de São Paulo, disseminada de maneira uniforme no estado todo. Hoje, no Brasil, teve mais de 1.000 mortes, fazia tempo que não tinha isso, mais de 1.000 mortes no Brasil. No estado de São Paulo, mais de 200 mil mortes.
mais de 10 mil casos no estado de São Paulo, que foi maior do que o pico que teve aqui no estado de São Paulo no meio do ano. Então, nós vamos ter que lidar agora com uma situação que é complexa, até mais complexa do que aquela anterior, porque ela comete o país de maneira mais ou menos homogênea. E nós estamos num momento que tem as festas no final do ano, que é difícil você convencer as pessoas a não se reunirem na ceia de Natal, no Réveillon. Qualquer medida que o governo toma restritivo, as pessoas não estão com tendência a obedecer, então nós estamos recomendando, eu na coordenação aqui, enquanto eu estava na coordenação do grupo de contingência aqui do Estado, recomendamos insistentemente, aumentamos a fiscalização, teve dificuldade para cumprir ao fazer as autuações, ou mesmo a Polícia Civil assim, fazer com que aquela atividade diminuísse ou fosse suspensa, porque podia gerar conflito, que ia gerar um problema maior do que lidar com o Covid. Então, a situação assim não é propícia agora, como era no começo, além do que, no começo, quando foi determinado os cuidados, foi determinadas as restrições de movimentação, a sociedade praticamente parou. Não tinha acidente de trânsito, as pessoas ficaram em casa, não tinha outras complicações clínicas. Então, nós tivemos a possibilidade de cuidar só do Covid. Os hospitais ficaram vazios e os leitos ocupados eram principalmente leitos do Covid. Agora, os hospitais estão cheios com as condições clínicas do cotidiano e tem que lidar com o Covid, com uma quantidade maior de leitos já de Covid desativados e ocupados por outro tipo de paciente. Eu nunca gosto de pintar uma situação mais dramática, mas essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Então, tem a fadiga da comunidade, tem as festividades, que são difíceis de lidar, e tem a competição com os leitos hospitalares, com as complicações do cotidiano que a população, quando está funcionando normalmente, ela enfrenta. Então, agora nós vamos ter que lidar de forma diferente com a doença, lidar de maneira mais intensa. Nós temos uma perspectiva que é a vacina. A vacina deve chegar agora, na vacina da Coronavac, que é uma vacina tradicional, que é o vírus inativado. O resultado definitivo dela, do estudo, vai ser apresentado a semana que vem. Não foi apresentado a análise interina com dado emergencial, porque logo em seguida conseguiu obter todos os casos suficientes, que são 171 casos, para poder separar o efeito benéfico da vacina e comparar os dois grupos. Então, vai ter uma análise, sabe? Está sendo analisado agora pelo grupo internacional. Na semana que vem tem o resultado, já vai entrar com esse resultado para aprovação ou para análise da Anvisa. A Anvisa vai, se for bom, a Anvisa vai aprovar logo. O governo do estado de São Paulo aqui é que produz no Butantan, mas o Programa Nacional de Imunização, que é responsável pela imunização do Brasil todo, vai adquirir as vacinas e vai fazer o programa conforme a necessidade de todo o povo brasileiro. Sem emendar muito, só para aqui em São Paulo, o que nós tínhamos programado era vacinar todas as pessoas com mais de 60 anos. Com isso, você desafoga o sistema de saúde. Aqui em São Paulo tinha tido 42 mil mortes, mil óbitos até agora, 89% foi de pessoas acima de 50 anos. Então, se vacinar todas essas pessoas e mais profissionais de saúde, você já desafoga o sistema de saúde se a vacina for boa. Então, tem agora essa perspectiva da vacina, que pode começar na segunda quinzena do mês de janeiro, se ela for efetiva mesmo, e tem a perspectiva das outras vacinas, que tem uma produção mais rápida, uma capacidade de produção muito maior do que a tradicional, que depende de produção de ovos numa linha de montagem diferente do que é da Pfizer, da Moderna e mesmo da de Oxford. Então, nós vamos viver um período um pouco mais complexo, mas agora já com a perspectiva da vacina, mas vai afetar bastante o programa de transplante nos próximos 2, 3 meses. Nós vamos ter que batalhar de novo, da mesma forma como nós fizemos, com cooperação entre todos os centros, para manter o programa do transplante da mesma forma como nós mantivemos antes. Perfeito, doutor Medina. Eu acho que você conseguiu, de forma bastante resumida, explicar o momento que o Brasil vive, com a experiência que você viveu aí no Comitê do Estado de São Paulo, coordenando o comitê nos últimos meses, e trazer um pouco do cenário que está
sendo apontado aí para a gente viver nos próximos meses, até a chegada da vacina. Dessa forma, eu convido agora o Dr. Walter para fazer os comentários deles com relação ao momento que ele entende que o Brasil vive na atividade transplantadora com a Covid-19. Dr. Walter. Obrigado, Gustavo. Antes de fazer um comentário, eu gostaria de prestar uma homenagem ao professor Ivo Nesralla. O professor Ivo Nesralla é um cirurgião cardíaco aqui de Porto Alegre, que faleceu ontem, aos 82 anos, por insuficiência cardíaca. Ele foi um dos primeiros presidentes da PTO, deve ter sido o segundo ou terceiro. Ele foi o pioneiro dos transplantes de coração no Rio Grande do Sul e no Brasil, após os 3 transplantes feitos pela equipe Dr. Zerbini no Hospital das Clínicas, em 68 e 69, ele reiniciou os transplantes no Brasil em 1984 e com o uso da ciclosporina. Foi pela primeira vez usada a ciclosporina no Brasil por ele. Então, é uma pessoa extraordinária, meu amigo há muito tempo, nos ajudou muito na formação da Central de Transplante do Rio Grande do Sul. É uma perda muito grande para todos nós. Uma pessoa extraordinária. Eu gostaria de prestar minha homenagem ao professor Nesralla. Com relação ao Covid, o Medina foi muito conciso e assim preciso, eu concordo plenamente com o Medina, houve vários motivos para que a gente chegasse agora nesse ponto. No editorial do terceiro trimestre, a gente tinha colocado que nós tínhamos chegado no auge da crise e o 4º trimestre ia começar a recuperação. E é interessante que, se observar isso que tu apresentaste, Gustavo, a recuperação houve na doação, no transplante de órgãos. O mês de outubro foi um mês relativamente bom de crescimento. Mas, e como o Medina falou, houve eventos que levaram a isto. O mês de novembro houve uma queda importante e o dezembro está mantendo esta queda. No nosso serviço, a gente tinha proposto fazer 20 transplantes por mês. No primeiro trimestre fizemos 22, 23, no primeiro semestre. E no terceiro trimestre a gente caiu muito, no 4º trimestre, em outubro foi a 27, 28, novembro 10, e agora esse mês deve ser 10 ou 12. Então, realmente, novembro e dezembro, por esses eventos, isso é um microcosmo do Brasil. Então, aconteceu isso conosco, acontece na grande maioria dos hospitais. Então, a gente teve vários problemas no transplante. Nós temos 40% dos nossos transplantes vêm de outro estado, os órgãos. Isso está vindo 20% porque não tem malha aérea. Agora está melhorando um pouco. Muitos pacientes vinham para transplantar, diminuiu 1/3 disso. Então, o problema da aviação também levou a outros problemas no transplante. Mas, mesmo assim, a grande maioria das equipes continua transplantando. E deve continuar. Eu conversei agora com a Amaro, estão com muitos casos lá também, mas está mantendo o programa, e isso que eu acho que é importante, a gente levar o programa enquanto tiver condições. Nós paramos por 45 dias de julho a agosto, porque foram requisitados os intensivistas da UTI do nosso hospital de transplante para trabalhar na UTI de Covid. Então, nós ficamos sem UTI. Agora, neste momento, ainda não aconteceu isso e espero que não aconteça, porque, como o Medina falou, nós estamos numa corrida contra o tempo para começar a vacina. E depois da vacina, talvez 2, 3 meses, a gente começa a equilibrar isso. Então, a gente tem que manter isso, digamos, até março. Com todo o sacrifício, com envolvimento, mas levar até março, porque se começar em janeiro, fevereiro, a vacina, março a gente começa a ter um alívio. É interessante, nós tivemos, lembra, eu brincava que nós tínhamos erradicado essa doença no Rio Grande do Sul, porque até metade de maio nós não tínhamos nenhum paciente transplantado com Covid. Agora nós estamos, final de maio agora, a gente está tendo 15 a 20 pacientes por mês desenvolvendo Covid. Nós estamos com 136, 137 pacientes com Covid. A mortalidade é nossa, porque ainda tem muitos internados, mas ela é relativamente baixa, é 11%. Mas ainda e vai subir porque tem pacientes internados que vão e ainda em condição não boa. Mas o que é interessante, nós analisamos, comparando a nossa incidência, então, a gente tem 3 mil e poucos pacientes transplantados no ambulatório, a incidência de desenvolver a doença foi a mesma da população geral. Na população geral do Rio Grande do Sul foi 3,2 e no dos transplantados foi 4,5. Mas a mortalidade no Rio Grande do Sul foi 2,2, no Brasil foi 2,6%,
a letalidade, e no transplantado foi 11, alguma coisa. Então, foi pelo menos 5 vezes maior. Então, é uma população que realmente está sofrendo com essa doença. Então, já temos uma mortalidade muito grande no Brasil. Agora, tu pega esse pequeno volume, que deve ter 80 mil pessoas no Brasil, transplantadas com órgãos ou recebendo muito expressor, e elas têm uma mortalidade pelo menos 5 vezes maior que a população geral. E eles são mais jovens que a população geral. Deveriam ter a mortalidade igual ou menor. Então, se for acertar com idade, a mortalidade passa de 10 vezes. Então, é uma situação que nós temos que resolver com vacina. É isto. Volta, então, só para a gente tentar resumir o atual momento que a gente está vivendo, como o doutor Medina falou, a gente vive um momento diferente. O impacto da pandemia agora pega todas as regiões ao mesmo tempo, enquanto a gente teve no início algo mais heterogêneo, alguns estados mais ativos que outros e depois invertendo. Nesse momento parece que essa onda cresce de forma uniforme no país como um todo, mas na outra ponta a gente tem algumas vantagens. Nós conhecemos um pouco melhor como lidar com a transmissão do vírus, então os protocolos de hospitalares, de atividade, de rotina dentro do hospital já estão muito bem estabelecidos. Isso ajuda muito a gente manter os programas de transplantes seguros dentro do hospital. Antes existia uma insegurança muito grande na contaminação, então a gente hoje já consegue ter acesso ao teste do PCR com muito mais rapidez do que tínhamos no início da pandemia. Essa é uma grande vantagem que a gente tem. A segunda vantagem, a doutora Tainá, que está conosco aqui na sala, fez o levantamento do Registro Brasileiro de Transplantes com relação à Covid. Nós entendemos já como a doença se manifesta, a gravidade, e então a gente já consegue palpar um pouco mais. Ainda é tudo muito inicial, não tenho dúvida nenhuma que a gente não tem a expertise necessária para resolver o problema da Covid, mas a gente já entende a doença com dados mais robustos de quando a gente iniciou. Me lembro muito claramente que a primeira live no dia 24 de março desse ano, onde a doutora Tainá e o doutor Hélio participaram, a gente não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo. Então hoje, no dia 17 de dezembro, a gente já tem mais clareza, os programas de transplante já conseguem manter a sua atividade, como você próprio diz agora, Walter, que o Amaro manteve a atividade em Recife, mesmo com o crescimento da doença. Então isso é muito importante para que a gente consiga, os hospitais que consigam manter os leitos necessários e o material humano necessário para fazer funcionar o programa, que a gente consiga manter essa atividade. Em São Paulo, a gente lembra muito claramente que o Hospital do Rim conseguiu manter sua atividade durante todo o ano, sem interrupção em nenhum momento, ajudando toda a região ali e não diminuindo a disponibilidade de órgãos. Então, o que a gente entende nesse momento, que é um momento difícil, novo no Brasil como um todo, a gente ainda precisa avançar muito para que a gente tenha esses números reduzindo novamente, mas a gente já entende um pouco mais de como se comportar nos ambulatórios, de como se comportar no ambiente hospitalar e como conduzir esses pacientes, tanto no pré, quanto no intra, quanto no pós-transplante. Então, eu acredito que a gente conseguirá, dentro de cada um, dentro da sua realidade, cada hospital, cada região, cada cidade, e a gente conseguir avançar nesse sentido. Então, Medina, eu não sei como é que está hoje dentro aí do Hospital do Rim, mas eu acredito que está mantida a atividade de transplante com os protocolos que foram criados bem no início do ano. Eu não sei se tem alguma novidade com relação a isso para que você pudesse trazer aqui para a gente essa noite. Não tem nenhuma novidade, o protocolo, nós fomos aprendendo a lidar com a doença, aprendendo a também cuidar para que a disseminação dentro dos pacientes seja menor, dentro dos funcionários também, mas nós tivemos 840 pacientes transplantados já com a doença, o que equivale a 8% dos 12 mil pacientes que nós acompanhamos, mais de 200 óbitos, deu 26%, que é semelhante ao que o Manfo apresentou
do resultado da Inglaterra, que tem exatamente 26%. A maior parte dos pacientes com mais de 60 anos, que é o padrão, a idade é o principal fator de risco. Nós aprendemos a lidar com os funcionários para evitar que a doença se dissemine dentro dos funcionários, que tem a transmissão intra-hospitalar. Mesmo assim, aumentou também agora, nos últimos dias, o número de funcionários. 240 funcionários nós já tivemos, dos 1.000 funcionários, dos 750 funcionários do hospital tem. A maior parte deles aquisição fora, a maior parte não identifica, e agora fica mais difícil identificar onde que é. Todos, a idade média 37 anos, 11 deles só ficaram em enfermaria, nenhum foi para UTI, e tem 6 agora que estão afastados ainda, mas todos voltaram a trabalhar, não teve nenhum desfecho ruim. Então, são duas comunidades diferentes. Transplantado, desfecho ruim em 26%, funcionário, desfecho ruim em nenhum. E todos os funcionários têm a morbidade desses funcionários é muito baixa, a maior parte deles é só sobrepeso, metade deles com sobrepeso. Isso a gente vê em todos os hospitais. Então, nós aprendemos que criança aprendemos uma série de coisas que todo mundo já sabe, as coisas que a gente foi aprendendo no decorrer disso. Tem o PCR disponível em todos os centros agora, mas a situação vai ficar um pouco mais complexa, porque fica mais difícil você encaminhar pacientes para outro lugar, para ser transplantado. Os programas, os hospitais com mais complexidade, estão todos eles saturados com Covid. Hoje, aqui no Hospital do Rim, fez 9 transplantes. Veio de outros estados, veio do interior de São Paulo, amanhã também tem um número grande. Nós estamos conseguindo manter o Hospital do Rim sem Covid, porque os pacientes são atendidos em outras unidades. E para poder manter o programa de transplante do estado todo bem vivo, assim. Mas vai ter a dificuldade que nós vamos ter nesse período agora, vai ser maior do que no começo, como eu falei, porque agora a maior parte das unidades já tem, é uniforme, assim, a dificuldade é uniforme no país todo, não dá para ficar, tem a possibilidade de transferência de um lugar para o outro, já é muito menor. Mas nós aprendemos bem, todo mundo aprendeu bem como lidar com a situação, mas a situação agora vai ser um pouco mais complexa, porque se imagina que nesse segundo ciclo, a dimensão dele deve ser 2 vezes maior do que o primeiro ciclo, embora seja mais curto, em função da disponibilidade da vacina, que deve, como o Walter falou, trazer benefício a partir de março, abril. Perfeito. Gostaria aqui só de ressaltar a presença de alguns colegas a mais que estão conosco na sala. Dr. João Marcelo, boa noite, João, bem-vindo aí. A Camila Alves, Rosana, o Antero, doutora Deise, doutor Roberto Manfro está conosco aqui também, Fernando, a doutora Luciana, da diretoria, a Fabiola Pedron está aqui também, e ela já inicia aqui as perguntas para que a gente possa iniciar aqui algumas discussões. A Fernanda pergunta, a Fabiola pergunta, boa noite a todos, com relação às vacinas. Existe algum plano de orientação para os nossos pacientes, especificamente os transplantados, Medina? Não tem ainda um plano, porque essa vacina da corona, a primeira que deve ficar disponível no Brasil, se o resultado for apropriado na semana que vem, ela é uma vacina que é um vírus inativado. Nós não temos ainda nenhuma informação se pode ser utilizada em imunossuprimido ou não. Ela não pode ser utilizada em gestante, não pode ser utilizada em criança, e é possível que ainda não possa ser utilizada em paciente transplantado. Mas se essa vacina for aplicada, aqui no Brasil tem 40 milhões de pessoas com mais de 50 anos, entre 40 e 45 milhões. Se vacinar esse grupo de pessoas, a gente já consegue interromper o ciclo da doença, ter uma mortalidade de 10% do que está acontecendo agora, o número de internação 10% do que está acontecendo agora, e vai ter um benefício indireto para os pacientes que estão em diálise, que vão precisar de vaga, os pacientes transplantados, que vão precisar de atendimento, e até o ciclo da doença fica interrompido e a chance da pessoa adquirir a doença fica menor, embora ela não possa ser vacinada agora. Com a vacina da Pfizer, a vacina que é com RNA, essa sim, os pacientes transplantados podem ser vacinados. Eu tenho um paciente meu que está na Inglaterra, ele já foi vacinado. Mas a do vírus inativado é possível que não possa ser vacinado, ou eu não tenho uma informação definida sobre isso ainda. A gente sabe que gestante e criança não deve ser vacinado nesse momento.
O Walter parece ter algumas informações com relação a isso também, né, Walter? Não, é a mesma informação do Medina, assim, que a vacina da Pfizer já foi usada em algumas transplantados na Inglaterra sem nenhum problema, porque é outro mecanismo. É possível que seja um vírus inativado, é muito possível que possa ser usado, não, vírus atenuado. Então, talvez é provável que, mas vai ter que ser estudo que comprove isso para dar segurança para os pacientes. Dois aspectos que são interessantes, no Medina tem vários casos, tu também tem, que são os receptores que chegam para o transplante e tem Covid e faz o transplante, e a grande maioria deles não tem problema nenhum. E eu não achei na literatura, aqui no Brasil, não tenho relato e procurei rapidamente, mas eu estou atrás de se houve algum caso de transmissão do doador para os receptores de coronavírus. E eu não encontrei, não é que não tenha, eu vou procurar melhor, mas assim, não parece ser algo tão importante, tão frequente. Tens alguma informação além disso, Gustavo, Medina? Não tem nenhuma informação. Tem caso que houvesse alguma transmissão do doador para o receptor? Nós não tivemos nenhuma. O que nós tivemos foi 4 casos de pessoas que foram transplantadas, que vai ter publicação no Transplantation, deve sair agora, já foi aprovado. Mas caso de transmissão do Covid, não tem nenhum registro em nenhum lugar que eu vi. Pode ser até que não seja transmitido através do transplante. Nós não sabemos disso. É muito provável que a gente vai descobrir isso. Deixa eu fazer uma colocação aqui, que a doutora Lígia está conosco na sala, a doutora Lígia Perrot, que é membro da COINT, né? Comissão de Infecção da BTO. Ela falou assim, a COINT já disponibilizou uma nota de orientação aos pacientes para o site da BTO. As vacinas atualmente estão em estudo fase 3. Podem ser utilizadas em transplantados, inclusive a Coronavac. Então, parece que vai sair essa recomendação de disponibilização para os transplantados e iniciou-se agora também, esses dados da COINT são baseados em informações que eu acredito que não tem nenhum trabalho, né, em transplantados com a vacinação ainda, mas existem dois protocolos que iniciaram agora, um nos Estados Unidos e outro na Inglaterra, em pacientes transplantados, mas não é um trabalho prospectivo, randomizado, eles vão analisar quem tomou e quem não tomou de forma só observacional. Então, esse dado vai ajudar a gente a também entender o impacto aí da vacinação nos nossos pacientes, não do ponto de vista de complicações, mas também de proteção do desenvolvimento da doença. Então, ainda é muito inicial essa informação com relação à vacinação na nossa população especificamente, tá? Mas já tem essa recomendação aí, né, Lígia? Obrigado pela sua participação, que a COINT está lançando aí pelo site da ABTO. O Euler está perguntando aqui se vocês têm conhecimento se vocês têm conhecimento de algum colega envolvido no transplante que adquiriu a doença. Adquiriu a doença ou faleceu? Adquiriu. Adquiriu, acho que a grande maioria dos grupos deve ter. Nós somos 20 e poucos nefrologistas, pelo menos 5 adquiriram a doença. Lá em Santarém, são 5 nefrologistas, 4 tiveram Covid, com sintomas, mas nenhum internou. Então, realmente, mas como Medina disse, o pessoal mais jovem passa bem. O João Marcelo falou... Problemas são nossos, velhos. Alguns. Vários, né? Mas assim, se a pergunta se faleceu, eu não conheço nenhum. Não tem nenhum e nem vai ter, tá? Vai ter. Não, faleceu um nefrologista que não trabalhava com transplante, foi residente comigo na Santa Casa, o Nelson, que faleceu de Covid em Itajaí. Faz uns 2, 3 meses. Era um nefrologista, muito meu amigo, e faleceu de Covid. Ficou, acho que uns 2 meses na UTI, quando estava para sair da UTI, faleceu. Nós tivemos o caso do Edson, que a gente acompanhou lá no início também, que ficou grave, mas que está bem, graças a Deus já, o Edson do Rio de Janeiro. Então, nós tivemos vários. E a Lígia colocou que provavelmente eles responderão pior à vacina. Então, ela acredita que provavelmente o nosso grupo de pacientes transplantados terão uma menor resposta imunológica a isso. Como ocorre na vacina da influenza, isso precisa ser estudado ainda, né? Então, vamos aguardar. A Fabiola disse que pegou 2 vezes a Covid. Nossa, Fabiola, 2 vezes.
E a Ilka teve lá 2/3 da equipe dela com Covid sem nenhum grave na Unicamp. Então é bastante gente, viu, Euler? Infelizmente, mas graças a Deus até agora com um desfecho bom. Que não é o caso da maioria dos nossos pacientes, né? A gente entende que na população dos nossos pacientes essa gravidade é maior quando comparado com as pessoas rígidas. Então, aqui, para que a gente continue a discussão, nós estamos com vários colegas na sala aqui. Medina, você acredita que a gente já está saindo de um patamar alto aí vindo dessas eleições? Nós vamos ter agora as festas de finais de ano e que parece que possa haver uma maior aglomeração. Esses próximos meses, janeiro, e a gente sabe mesmo com o início da vacinação na segunda quinzena, na melhor das hipóteses, a gente sabe que o tempo para ela adquirir imunidade não é rápido. Você vislumbra um cenário nacional mais complicado do que a gente já teve até agora, ou você acha que nós já tivemos o pior que a gente poderia ver, como São Paulo foi muito duramente impactado aí no meio do ano, ou você acha que tem coisa pior para vir? A projeção matemática que nós temos, que a gente acompanha sistematicamente no grupo de contingência aqui de São Paulo, é que o número de óbitos, o número de casos, o número de internações vai ser 2 vezes maior do que no primeiro. Se continuar esse comportamento da comunidade, e se não tiver nenhuma outra medida restritiva, que é difícil agora você estabelecer alguma medida restritiva nesse momento. Está sendo discutido qual a medida que pode ser feita, mas a perspectiva que existe, assim, pelos modelos matemáticos que nós fizemos, é que de ter 20 mil casos no final de janeiro por dia, ter, em vez de 200, 400 óbitos e um número maior de internações. Já está tendo mais do que 1.500 internações por dia. Existem algumas regiões do estado de São Paulo, como o ABC, já está com saturação dos seus leitos de terapia intensiva. Está se aumentando o número de leitos, tem uma corrida assim, aqui no estado de São Paulo para disponibilizar de novo 10 mil leitos de terapia intensiva só para a Covid. Então, tem uma mobilização para atender com leitos no atendimento, mas está mais difícil conseguir convencer a comunidade de que precisa voltar àquele comportamento anterior. Se esse número, a ocupação dos leitos crescer na região, vai voltar para o vermelho, e aí significa só atividades essenciais. Eu até, na minha opinião, acho que como a distribuição da doença está uniforme no estado todo, o estado todo teve no verde, agora o estado todo no amarelo, devia ter uma medida uniforme para o estado todo. Uma restrição, a sugestão minha é que de segunda a sexta, durante o dia, os serviços funcionassem com protocolos e que depois das 18 horas, nos finais de semana, fosse restrito somente a atividades essenciais. Mas isso é uma situação que envolve uma decisão que é muito mais complexa do que só de saúde. Mas precisa de alguma medida restritiva, sem dúvida, para conseguir, além de aumentar o número de leitos, segurar para que o sistema de saúde não fique saturado. Eu imagino que a maior parte dos estados, assim, do Sul, pelo menos, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a tua região aí, está numa situação semelhante. Medina, nós levamos 3 meses para ter 1.000 mortes no Rio Grande do Sul. E agora estamos com 2.000 por mês. Um estado com 11 milhões de habitantes. 11 milhões e 300. Então, realmente, e a mesma situação de Santa Catarina, talvez Paraná um pouco menos, igual, mas assim, a região sul está sofrendo muito, e agora bem mais do que quando era o pico em agosto, setembro. Muito mais. Eu vou fazer aqui um testemunho aqui, talvez que a maioria das pessoas que estão nos assistindo, em primeiro lugar, que eu percebo que não é só a sociedade que está cansada, na verdade, eu acho que todos nós estamos cansados. Estou escutando a voz do Medina aqui hoje, se a gente for comparar com as lives anteriores, o tom de voz já é diferente. E isso não é diferente também com o Walter. E isso também não é diferente comigo, assim. Eu vejo que o número de pessoas na sala hoje é menos da metade do que a gente tinha no passado. Eu acho que está todo mundo cansado, ninguém aguenta mais ouvir falar nisso, ninguém aguenta mais ir para o hospital e resolver problemas o tempo inteiro. Eu me lembro no início, Medina falava, a gente trabalha 2 vezes mais e produz menos da metade do que a gente produzia no passado. Então a gente rema e não consegue sair do lugar.
mas eu acho que a gente ainda tem que juntar forças, assim, se unir como a associação, como sociedade civil organizada, defender os interesses dos pacientes, é o que a gente está aqui, é para isso, fazer o transplante de forma segura, na verdade, a gente chamar a sociedade como um todo, todas as equipes de captação de órgãos, a equipe de identificação, os enfermeiros, os psicólogos. Então, a gente tem um grupo muito grande que depende dessa sociedade organizada, que a gente possa oferecer para todos um caminho e uma saída disso tudo. Isso não vai acontecer a curto prazo, a gente está cansado hoje, a sociedade está cansada de ficar em casa, os profissionais de saúde estão cansados de trabalhar, mas eu vejo que se a gente não se unir e a gente entender o tamanho do problema, me lembro claramente no início a gente discutindo aqui, não acreditaria que a gente estaria hoje aqui, no dia 17 de dezembro do ano, vivendo um dos piores momentos da pandemia. Então isso e não adianta a gente achar que vai virar o ano e o problema vai acabar, né? Talvez o problema continue ainda por meses aí no ano de 2021 e a gente tem que se organizar. Aquela famosa frase cunhada aí pelo professor Medina durante o início da pandemia, a alma do transplante não pode morrer, eu acho que a gente tem que se apegar nela, continuar com essa força, mesmo cansados, na verdade, a gente tem que se unir e organizarmos como centros de transplante, como sociedade de pacientes e defender aí com força essa atividade. Medina? A impressão que eu tenho é que nós vamos perder 2% dos nossos pacientes transplantados. A gente vai perder então, um número alto, enquanto que a população geral, que tu tenha 5% da população com a doença e 2% vão falecer, é 0,0. Então, é um contingente muito grande. E eu gostaria de saber do Medina, nós não, a maioria dos nossos que tem feito a doença são transplantados mais tardios. Poucos são dos transplantados nos primeiros 3 meses do transplante que tem adquirido. Eu não sei se tu tens essa experiência também, como o teu N é bem maior, é mais fácil chegar a essa conclusão, Medina. É igual, Walter, é igual, a mesma coisa. E a dificuldade que nós temos para convencer os pacientes transplantados a mais longo prazo a seguir todas as medidas de cuidado, e eu explico para o paciente transplantado, as mesmas restrições que nós explicamos para todo mundo. Não vai em festa, usa máscara até mesmo em casa, quando tem algumas pessoas de fora circulando, pessoas que circulam em outros meios, mantém o distanciamento mesmo de casa. E o transplantado ele precisa levar isso muito mais a sério, porque o risco dele é muito maior. É 10 vezes maior do que a população geral, a chance de um desfecho ruim com o paciente transplantado. Nós distribuímos máscara facial, a proteção, aquela máscara plástica facial, junto com a máscara, para todos os pacientes transplantados nossos, e eles abandonaram isso já. E nós insistimos bastante para que eles sejam aderentes a essa proteção em função do risco, principalmente para a aquisição da doença dentro de casa, na comunidade. Quando você vai em algum lugar que segue os protocolos, isso acontece menos. Agora, nem o rastreamento da comunidade agora não dá para fazer mais, porque o número é tão grande. Na própria Alemanha, eles pararam com o rastreamento. Não tem como. Porque não conseguem identificar, eles conseguem identificar só 20% dos casos uma fonte de infecção. Então, a lidar com a doença agora, principal é cuidado, o transplantado ficar em casa, não ter atividade da comunidade, mesmo dentro de casa, usar máscara e usar distanciamento, porque sempre tem alguma pessoa que vem da comunidade que circula dentro da casa. Assim, para ver como que funciona do ponto de vista político, sanitário, uma pandemia, eu sugiro que as pessoas leiam um livro que chama Bailarina da Morte, da Lilian Schwartz. Tu me indicou, ele é excelente. Ele é brilhante, assim. Ele conta a gripe espanhola no Brasil, como que ela chegou no Recife, como que ela migrou. Ela chama bailarina porque ela ficava migrando de um lugar para o outro. Demorou 2 anos e mistura junto com a condição política, social, como é que os políticos viram ou transcreveram o que estava acontecendo, como é que a sociedade enfrentou e também bastante a ação negacionista, tanto da sociedade como da população em geral, em relação às possibilidades de
de migração da doença. Todo mundo achava que em São Paulo não ia chegar, depois no Rio Grande do Sul não ia chegar, do mesmo jeito como aconteceu agora. É muito interessante esse livro, para todos nós que estamos trabalhando com a doença, vale a leitura, porque é muito comum, e foi escrito agora, há um mês atrás, e ela faz alguma ligação assim muito sutil com o que está acontecendo agora, mas ela descreve muito bem, a gente dá a impressão que nós estamos vivendo em 1918. Para mim é isso, você viu também. Tanto para mim ler que eu li o livro e te agradeço muito, que é muito bom, e é muito instrutivo. Pega todo o aspecto político, social do Brasil no início do século passado. Muito bom. A gente está nos minutos da nossa live aqui, tem alguns comentários a mais aqui que eu gostaria de ressaltar. O João Marcelo está perguntando se tem algum estado sem transplantar rim no atual momento. O levantamento que eu fiz aqui, João, assim, a gente percebe que teve uma queda no mês passado e desse ano, e quando eu separei por região, essa queda se fez novamente pela região Nordeste. O estado do Norte ele teve a queda, a região Norte teve a queda e não conseguiu se recuperar. A região Nordeste estava em franca recuperação, já quase em números semelhantes aos pré-pandemia, quando foi novamente impactada a região Nordeste agora. Então, a região Nordeste parece foi o que trouxe essa queda. A região Sudeste e a região Sul parece absorver melhor o impacto da pandemia quando relacionado à Covid-19. Então, são duas regiões que a pandemia, mesmo crescendo, consegue absorver mais esse impacto. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu não sei, Santa Catarina suspendeu completamente? Não. Eu acho que Santa Catarina inteira não suspendeu, não, né? Mas eu acho que talvez alguns centros. Os dois centros maiores suspenderam, que é Blumenau e Joinville. Então, os centros menores, 2 ou 3 centros menores, estão mantendo, com dificuldade, mantendo. E isso é louvável. O Rio Grande do Sul está mantendo. Os centros mais significativos, mais importantes, estão com atividade normal. Aqui, então, a Fabíola está falando aqui que tem tentado fazer com o menor tempo de isquemia, reduzir o tempo de internação e exposição. Então, todo mundo aqui, eu acho que quem estiver aí na sala quiser fazer algum comentário final, a gente vai finalizar aqui a nossa live. Eu convido aí o Dr. Medina para fazer os comentários finais, por gentileza. Está no mudo de novo, Dr. Medina. Está no mudo. Obrigado, Gustavo. Obrigado a todos que acompanharam essa live. O Gustavo falou que eu estou mais cansado. Eu fiquei mais cansado na coordenação do grupo de contingência. Eu já trabalho bastante no Hospital do Rim, tenho bastante atividade. Cheguei a trabalhar assim, 18 horas por dia e começou a comprometer até o sono, a tua disposição, da atenção. Por isso que eu me afastei recentemente. Há uma semana atrás eu me afastei, porque realmente estava começando a comprometer e eu comecei a enxergar que o programa de transplante precisava que eu retornasse para tomar conta disso e ajudar na coordenação do programa de transplantes. Mas, como o Gustavo também mencionou, existe uma fadiga de toda a comunidade. Está difícil aqui em São Paulo conseguir médico para assumir essas novas unidades de terapia intensiva que estão sendo médico, fisioterapeuta, que estão sendo expandidas agora. Está com dificuldade, mesmo nos centros tradicionais universitários, todo aquele furor que teve no começo, que todo mundo estava disposto a ajudar, agora já está um pouco diferente. Não é a mesma movimento dos médicos no sentido de poder trabalhar que tinha naquele momento, os profissionais de saúde, que junto com a comunidade realmente estão com uma fadiga, mas temos que reverter isso, porque, né, no ano novo, vida nova, como que nós vamos enfrentar essa situação que é por pouco tempo agora. Agora, no começo, quando nós começamos a enfrentar a doença, nós não sabíamos quanto tempo ia durar. Podia ser 2 anos, como foi a gripe espanhola, quantas pessoas iam morrer, nós não sabíamos disso. Agora a gente já tem uma dimensão disso e agora já tem uma perspectiva que em março, em abril, está longe ainda, mas aquilo que está acontecendo na vacinação nos Estados Unidos, na Europa, vai acontecer aqui no Brasil e agora, de abril em diante, nós vamos viver mesmo uma vida normal, ainda com casos, mas talvez 10% do número de casos, que daí dá para lidar da mesma forma como lidamos com H1N1. Então,
e manter assim, todo o que nós fizemos, aprimorar dentro do que nós conhecemos agora, o que nós fizemos no primeiro ciclo, não gosto de ficar chamando de onda, porque sempre o pessoal fica confundindo o que é onda. Ciclo é sempre uma palavra que define melhor. No primeiro ciclo da doença, e agora nesse segundo ciclo, vamos tocar em frente e manter, como eu sempre insisto, manter a alma, assim, manter o espírito do transplante da forma como nós estamos conseguindo manter e passar esse período já com a perspectiva melhor do que no primeiro, que era escuro, agora tem um fundo claro assim em março e abril. Perfeito. Obrigado, doutor Medina. Agora, volta aos seus comentários finais, por gentileza. A gente tem que lamentar quase 200 mil mortes, e vão passar 200 mil mortes no Brasil. Isso é lastimável, isso é uma tragédia. A perda de provavelmente mais de 2 mil transplantados de forma absurda por essa doença. Isso é lamentável, mas a gente tem que continuar. E como consequência disso, a gente volta a fazer transplantes e ter doadores como há 3, 4 anos atrás. Vamos diminuir provavelmente 20% a 30% na taxa de doação, na taxa de transplante, e vamos ter que, nos próximos 2 anos, recuperar tudo isso. Vamos agora, e o Medina tem muita razão nisso, temos que nos manter forte nesses próximos 3 meses, que são assim, estamos na praia. Chegamos na praia, vamos ter que resistir nesse momento, continuar vivos primeiro e continuar o transplante. Nós finalizamos aí o nosso ano ainda com bastante coisa para fazer. Essa seguramente vai ser a nossa última live esse ano e voltaremos no ano que vem discutindo o tema. Agradeço aí a participação de todos na sala, que apresentaram aí para a gente a experiência pessoal de cada um, a Lígia com dados da Coint. Então, eu acho que isso é muito importante, a gente se organizar, a gente discutir. Esse é um modelo que funcionou bem durante o ano todo. E então, a gente da BTO deseja a todos aí um Feliz Natal, um 2021 melhor do que o 2020. Um prazer estar aqui com todos. Obrigado, doutor Medina. Obrigado, Walter. E até o ano que vem, pessoal. Um abraço a todos.